Senhor meu Deus, preciso de uma oração poderosa para alcançar um milagre divino. Há situações na vida em que você chega a um limite que nenhum ser humano foi criado para suportar sozinho. Não é apenas cansaço, não é apenas dor, não é apenas medo. É um ponto em que a alma parece implodir silenciosamente, onde você percebe que já fez tudo o que podia, já tentou cada caminho possível, já buscou cada solução lógica, e nada mudou. Você observa a própria história e percebe que há áreas que nenhum esforço humano consegue tocar. É nesse território que só Deus pode entrar. É esse o lugar onde apenas um milagre tem poder de transformar o que está além do seu alcance. É difícil admitir isso, porque vivemos tentando ser fortes, tentando resolver tudo com as próprias mãos, tentando provar que somos capazes, tentando não demonstrar fragilidade. Você empurra a dor, negocia com o medo, silencia o desespero e tenta convencer a si mesmo de que vai dar conta. Mas chega um momento em que o peso fica desproporcional, em que o coração perde ritmo, em que a mente se esgota e em que a alma sussurra aquilo que você evitou dizer: eu não consigo mais. É nesse instante que a necessidade de um milagre se torna real, não como capricho, não como fuga, mas como sobrevivência. A Bíblia está cheia de homens e mulheres que chegaram nesse limite. Ana chorando sem forças diante do templo. Davi escondido em cavernas, fugindo da própria história. Esther correndo risco de morte enquanto tentava salvar seu povo. O pai desesperado que disse a Jesus: eu creio, ajuda a minha incredulidade. Em todos esses casos, o milagre não veio do esforço humano. Ele veio do colapso humano. Deus não se moveu porque eles eram fortes, mas porque estavam quebrados o suficiente para permitir que o divino entrasse onde o humano não podia mais sustentar. A psicologia diz que existe um ponto de esgotamento emocional, no qual a mente perde sua capacidade de criar soluções e passa a repetir padrões de desespero. O cérebro não encontra saída, a alma não encontra descanso, o corpo entra em tensão constante. Tudo parece travado. É nesse estado que muitas pessoas acham que Deus as abandonou, quando na verdade é nesse exato ponto que Deus começa a agir. O milagre não nasce no controle, ele nasce na rendição. E é aqui que algo profundo precisa ser dito. O milagre que você espera talvez não esteja distante. Talvez ele esteja apenas adormecido, aguardando o momento exato em que sua alma finalmente se abre para recebê-lo. Milagres não são aleatórios. Eles obedecem a uma lógica espiritual que não depende da sua perfeição, mas da sua entrega. Há portas que Deus só abre quando percebe que você não está tentando forçá-las com a própria força. Há respostas que só chegam quando a resistência interna cede. Há intervenções divinas que só acontecem quando o coração admite que não consegue mais carregar tudo sozinho. Esse é o exato ponto em que você está agora. O território onde a força humana acaba e o território onde a ação divina começa. E o que você vai experimentar aqui não é apenas uma oração poderosa. É a entrada em uma atmosfera espiritual que prepara sua alma para o milagre que Deus já começou a movimentar nos bastidores da sua vida. E se o milagre que você espera não estiver distante, apenas adormecido à espera desta oração, quando a alma entra no território onde só Deus pode agir. Existe um ponto da jornada humana em que a alma simplesmente não consegue mais sustentar o peso que carrega. É um território silencioso, quase sempre invisível para quem está de fora, mas devastador para quem o atravessa. É quando você percebe que nenhuma estratégia emocional funciona mais. Nenhuma palavra de consolo resolve. Nenhum conselho traz paz. É quando até as orações parecem não atravessar o céu. Esse é o breaking point, o ponto de ruptura. Não o ponto em que tudo termina, mas o ponto em que tudo muda, porque é exatamente ali que Deus assume o lugar que sempre foi dele. Esse território não é construído por um único acontecimento. Ele nasce de acúmulos, dias difíceis que se tornam semanas, esperas longas que se tornam meses, preocupações constantes que se tornam rotina. Você tenta seguir em frente, tenta continuar, tenta parecer forte, mas por dentro algo racha,
e essas rachaduras vão se multiplicando até que você perceba que não tem mais forças para sustentar aquilo que antes conseguia carregar. A alma chega ao limite. E esse limite não é fracasso. É diagnóstico espiritual de que chegou a hora de Deus intervir. A Bíblia registra esse estado com precisão. Jó chegou a tal ponto de dor que perdeu até a capacidade de raciocinar sua própria fé. Elias pediu para morrer de tão exausto emocionalmente. Paulo afirmou que chegou a se desesperar da própria vida. Esses homens não eram fracos. Eles eram humanos. E Deus não os condenou pela fragilidade. Ele os encontrou no limite. Ele entrou exatamente onde as forças deles acabaram. Porque o milagre sempre nasce no território onde o humano se torna incapaz. A neurociência descreve esse território como o estado de colapso emocional. O momento em que o cérebro entra em fadiga profunda e perde a capacidade de criar soluções. O corpo entra em alerta contínuo. A mente perde clareza. A esperança fica nublada. A emoção trava. É um lugar interior onde nada parece se mover. Muitas pessoas chamam isso de desespero, mas espiritualmente é o ponto mais fértil para um milagre acontecer. Porque é o momento em que você para de tentar salvar a si mesmo. O breaking point é o lugar onde Deus trabalha com mais intensidade. É ali que Ele começa a reorganizar aquilo que você tentou ajeitar sozinho. É ali que Ele recolhe cada pedaço que caiu, cada lágrima que você derramou, cada oração que parecia vazia. É no limite que Ele começa a moldar o invisível, porque enquanto você se apoia nas próprias forças, o milagre fica suspenso. Não por punição, mas porque Deus não divide o crédito daquilo que só Ele pode fazer. E há algo profundo que precisa ser entendido. Antes de Deus realizar um milagre ao seu redor, Ele realiza um milagre dentro de você. Ele acalma sua ansiedade. Ele restaura sua clareza. Ele cura áreas que você nem sabia que estavam feridas. Ele reorganiza seu interior para que o milagre não seja apenas recebido, mas sustentado. É nesse ponto de ruptura que Ele começa a te preparar para aquilo que está prestes a liberar. O breaking point não é o fim, é o portal. É o espaço onde sua força se esgota e a força dele se manifesta. É o território onde sua história deixa de ser conduzida pela resistência humana e passa a ser conduzida pela intervenção divina. Quando você chega aqui, o milagre já está em movimento. Não nos seus olhos, mas no ambiente espiritual que cerca sua vida. E quando a alma atravessa esse ponto, algo profundo começa a emergir. O clamor silencioso que Deus escuta antes mesmo que você consiga dizer uma palavra. Deus responde primeiro à oração, que você não teve forças para fazer. Antes de qualquer palavra chegar aos seus lábios, antes de qualquer oração ser articulada, antes mesmo de você decidir buscar Deus, já existe um clamor acontecendo dentro de você. Um clamor mudo, silencioso, que não se expressa com frases eloquentes, mas com lágrimas contidas, respirações pesadas, noites mal dormidas e pensamentos cansados. Esse clamor interior é tão profundo que muitas vezes você não consegue verbalizá-lo. A dor é grande demais para virar frase. A angústia é intensa demais para caber em uma oração. E é exatamente esse clamor que Deus escuta primeiro. A Bíblia deixa isso claro quando diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos que não podem ser colocados em palavras. Isso significa que existe uma comunicação espiritual acontecendo mesmo quando você está em silêncio. O céu responde ao que a sua alma sente antes mesmo que a sua boca consiga expressar. Deus não espera a oração perfeita. Ele não espera você estar emocionalmente forte. Ele não espera você saber o que dizer. Ele responde ao coração antes de responder à fala. A psicologia emocional explica que existem dores que travam a expressão verbal. Quando a mente está sobrecarregada, ela perde a capacidade de organizar pensamentos. Quando o coração está ferido, ele perde a força para explicar o que sente. Por isso, tantas pessoas, em momentos de desespero, dizem: "Eu nem sei por onde começar a orar." E essa incapacidade não é sinal de fraqueza espiritual. É sinal de profundidade emocional.
É prova de que o sofrimento chegou a um nível em que o corpo e a mente se calam. Mas a alma não. A alma continua clamando. É por isso que milagres muitas vezes começam antes que você ore. Porque Deus responde ao estado do seu coração, não apenas às suas palavras. Enquanto você pensa que está sozinho, exausto, sem saber o que pedir, Deus já está movendo circunstâncias, alinhando caminhos, preparando respostas. Ele não age apenas quando você fala. Ele age quando você sente. Ele age quando você chora. Ele age quando você está tão cansado que só consegue fechar os olhos e respirar fundo. Esse clamor silencioso é ouvido por Deus, porque Ele trabalha no terreno da verdade interior. Ele vê o que ninguém vê. Ele escuta o que ninguém escuta. Ele entende o que você não sabe explicar. Ele se move em direção ao gemido da sua alma, como um pai que corre ao primeiro suspiro de dor de um filho. Mesmo quando você desiste de pedir, Deus não desiste de responder. Há uma cena espiritual acontecendo dentro de você que explica isso de maneira poderosa. Quando a alma está ferida, ela emite sinais internos que carregam sua dor e sua esperança ao mesmo tempo. É como se cada batida de coração dissesse: Senhor, me ajuda. E Deus escuta. Ele escuta sem que você precise articular. Ele escuta sem que você precise se esforçar. Ele escuta porque ele está mais conectado ao seu interior do que você imagina. E aqui está a parte mais profunda. Quando Deus responde a esse clamor silencioso, Ele começa a agir exatamente nas áreas que você não conseguiu entregar. Ele cura feridas que você não nomeou. Ele toca medos que você tentou esconder. Ele reorganiza caminhos que você não sabia como arrumar. Ele trabalha no invisível, enquanto você tenta sobreviver no visível. É nesse ponto que nasce uma compreensão poderosa. O milagre que você busca não depende da força da sua oração, mas da sinceridade do seu coração. E quando essa verdade se instala dentro de você, algo ainda mais profundo se revela. A batalha invisível que o céu trava ao seu favor, enquanto você acha que nada está acontecendo. Por que o milagre atrasa, quando o céu está reorganizando algo no invisível? Há pedidos que parecem simples aos seus olhos, mas que no mundo espiritual desencadeiam movimentações profundas que você não consegue enxergar. Você olha para a sua vida e pensa: por que Deus não responde logo? Por que o milagre ainda não chegou? Por que tudo está tão parado? Mas enquanto você interpreta o silêncio como demora, o céu interpreta esse período como preparação. Existe uma guerra invisível sendo travada por trás daquilo que você chama de atraso. A Bíblia revela isso com clareza no livro de Daniel. A resposta divina já havia sido liberada no primeiro dia, mas o mensageiro foi impedido por forças espirituais contrárias até que Miguel interveio. O milagre não estava distante, ele estava sendo disputado. A luta não era de Daniel, era do céu ao redor dele. O silêncio não era ausência, era batalha. E Deus estava agindo naquilo que Daniel não tinha estrutura emocional ou espiritual para ver. A psicologia espiritual chama isso de processo de atraso protetivo. É quando você quer algo imediatamente, mas não tem ideia do que está acontecendo nas camadas mais profundas da sua vida. Deus não trabalha apenas para te entregar o que você pediu. Ele trabalha para te proteger de tudo o que poderia te destruir se o milagre viesse no momento errado. Às vezes, Ele atrasa o milagre para reorganizar pessoas. Outras vezes, para deslocar ambientes. Outras, para fortalecer você internamente. Outras ainda, para impedir que algo espiritual te toque enquanto você está vulnerável. E é exatamente nesse ponto que muitos se perdem, porque acreditam que, se não vê em movimento, Deus não está fazendo nada. Mas a verdade é que os maiores movimentos de Deus acontecem no silêncio. Antes de abrir o Mar Vermelho, Ele moveu o vento durante toda a noite. Antes de ressuscitar Lázaro, Ele trabalhou na fé de Marta e Maria. Antes de exaltar José, Ele o treinou na prisão. O milagre não aparece pronto. Ele é construído no invisível. Há batalhas espirituais que você jamais verá, confrontos que você jamais perceberá,
libertações que acontecem sem que você saiba que um dia esteve preso. Deus não mostra a guerra, Ele mostra a vitória, mas isso não significa que a guerra não exista. Há interferências espirituais, resistências emocionais, bloqueios internos e circunstâncias desalinhadas que precisam ser movidas antes que o milagre chegue até você. Deus não entrega algo quando o caminho até você está obstruído. Ele limpa o caminho primeiro. É por isso que o milagre atrasa. Não por negligência, mas por estratégia. Deus não se satisfaz apenas em responder. Ele quer que você esteja preparado para sustentar o que receber. Ele sabe que milagres trazem peso, responsabilidade, mudanças e novos níveis de espiritualidade. Se você receber antes de estar pronto, o milagre pode virar fardo em vez de bênção. Enquanto você vê estagnação, Deus está organizando encontros, desfazendo ciladas, removendo pessoas que te desviariam, fortalecendo áreas internas em que você ainda vacila. Ele está redesenhando sua trajetória para que o milagre desembarque na hora exata, no lugar exato, na estrutura exata. Milagre não é pressa. Milagre é arquitetura. E há algo ainda mais profundo. Algumas batalhas que Deus trava por você nunca serão percebidas. Porque se você soubesse o quanto o céu lutou ao seu favor, não duvidaria do amor de Deus, nem por um segundo. O atraso é apenas a superfície. A guerra é o subsolo. E Deus está vencendo batalhas, enquanto você pensa que está apenas esperando. E quando essa guerra invisível começa a chegar ao fim, algo acontece no mundo visível. Deus interrompe o fluxo normal da sua vida para te livrar de algo que você não percebeu, preparando o terreno para o que realmente precisa receber. Quando Deus impede algo primeiro, para depois liberar o que você realmente precisa. Existem momentos em que a vida parece travar sem explicação. Uma porta que estava prestes a se abrir se fecha repentinamente. Uma oportunidade que você considerava certa desaparece. Um relacionamento que parecia estável se desmancha. Algo que você tinha absoluta certeza que daria certo simplesmente não acontece. Para muitos, isso parece derrota, azar ou rejeição divina. Mas espiritualmente, essas interrupções não são fracassos. São livramentos, são intervenções cirúrgicas. São movimentos secretos de Deus impedindo algo que, lá na frente, destruiria o milagre que você está pedindo agora. Deus não interrompe nada por acaso. Ele enxerga ângulos que você não vê. Ele sabe onde um caminho aparentemente perfeito desmoronaria. Ele sabe onde uma pessoa que hoje te encanta amanhã te quebraria. Ele sabe qual porta brilhante, na verdade, te afastaria da promessa que ele tem para você. Por isso ele interrompe, ele bloqueia, ele corta, ele impede, ele move circunstâncias de um jeito que você não entende no momento, mas que, com o tempo, se revela como proteção. A Bíblia está repleta de momentos em que Deus impediu algo antes de liberar algo maior. Ele fechou o útero de Ana antes de dar Samuel, porque o propósito de Samuel precisava nascer em quebrantamento. Ele impediu Paulo de ir para a Ásia para que ele fosse à Macedônia, onde um plano maior estava em curso. Ele travou o avanço de Balaão para proteger Israel. Ele segurou o sacrifício de Abraão para mostrar que o propósito não era perda, mas fé. Interrupções são pontes disfarçadas. A psicologia também reconhece esse padrão. Quando algo é interrompido abruptamente, o impulso emocional é interpretar isso como perda. Mas, em muitos casos, é o cérebro tentando impedir um dano maior. A diferença é que, no reino espiritual, essa inteligência não vem da sua mente, vem do próprio Deus. Ele enxerga o futuro enquanto você tenta sobreviver ao presente. Ele sabe que há batalhas e feridas que você não suportaria se entrasse por caminhos errados. Então ele bloqueia mesmo quando você insiste. E aqui está algo profundo. Deus não deixa você perder aquilo que é seu, mas ele te livra daquilo que parece bom, mas não pertence ao seu destino. Milagres exigem alinhamento. E às vezes, antes de Deus liberar algo, ele precisa primeiro retirar o que está obstruindo a chegada do milagre.
Você ora pedindo vitória, mas ele está ocupando-se em remover armadilhas. Você ora pedindo resposta, mas ele está bloqueando distrações. Você ora pedindo um milagre, mas ele está livrando você de consequências que você nem imagina. Essas interrupções divinas são, muitas vezes, dolorosas. Elas confrontam expectativas, elas frustram planos, elas quebram ilusões, mas também preservam você, preservam sua fé, preservam seu propósito e, acima de tudo, preservam o milagre que Deus vai liberar na hora certa. Quando Ele impede algo, não é castigo, é preparação. Ele precisa limpar o terreno antes de plantar algo eterno. E o mais impressionante é que você só percebe isso depois. Só entende quando olha para trás. Só reconhece quando vê como aquela porta fechada te salvou, como aquela relação interrompida te protegeu, como aquela oportunidade perdida evitou sua queda. A interrupção divina só parece caos no momento, mas em retrospecto parece perfeição. Quando Deus impede algo, Ele não está tirando, Ele está abrindo espaço, Ele está ajustando sua rota para que você não perca o que realmente é seu. E é exatamente esse alinhamento interno e externo que prepara o coração para o próximo passo. Entender que milagres não chegam a corações fechados, eles pousam em corações alinhados. Milagres só aterrissam em corações verdadeiramente abertos. Milagres não se sustentam em qualquer terreno. Eles não permanecem onde o coração está confuso, dividido, endurecido ou distraído. Para que um milagre alcance alguém, não é necessária perfeição, desempenho espiritual ou conhecimento profundo. O que o céu busca não é capacidade, é alinhamento. Alinhamento entre vontade, fé, consciência e entrega. É nesse estado que a intervenção divina encontra espaço para pousar. É nesse tipo de coração que o impossível se torna possível. Um coração desalinhado pode até pedir um milagre, mas não consegue recebê-lo. Não porque Deus negue, mas porque a pessoa não tem estrutura interna para sustentar aquilo que pede. É como tentar derramar óleo em um recipiente quebrado. A bênção viria, mas se perderia. A Bíblia diz que Deus não deita vinho novo em odres velhos. Ele não faz isso por resistência, ele faz por cuidado. Ele sabe que o peso do milagre exige maturidade emocional, espiritual e mental. Esse alinhamento do coração não é perfeição moral, é disponibilidade, é sinceridade, é vulnerabilidade. É aquele momento em que você admite suas limitações, solta os controles para de negociar com Deus e simplesmente diz: Senhor, faz em mim o que eu não consigo fazer sozinho. Quando essa frase nasce de um lugar honesto, algo se ajusta dentro de você. A dureza se desfaz, a resistência perde força. A fé deixa de ser esforço e se torna abertura. A psicologia chama isso de congruência interna, quando pensamentos, emoções e condutas caminham na mesma direção. Quando isso acontece, o corpo se acalma, o cérebro reduz tensões, a alma se estabiliza. A oração flui com mais clareza. A esperança deixa de ser fantasia e passa a ser expectativa saudável. E esse estado emocional tem impacto direto na vida espiritual, porque a fé deixa de ser frágil e passa a ser receptiva. No campo espiritual, alinhamento significa que sua vontade deixa de competir com a vontade de Deus. Você para de insistir para que o céu aprove seus planos e começa a permitir que Deus conduza os caminhos. Esse é o estado em que milagres se tornam naturais, porque você não está mais bloqueando o fluxo divino com ansiedade, medo ou exigências. A entrega abre portas que o desespero mantém fechadas. O coração alinhado também recupera a sensibilidade. Ele percebe os movimentos de Deus com mais facilidade. Ele reconhece sinais que antes passavam despercebidos. Ele distingue confusão de direção. Ele sente paz mesmo quando o cenário ainda não mudou. Esse tipo de sensibilidade é essencial para o milagre, porque muitos milagres começam de forma invisível antes de se manifestarem no físico. Deus sempre trabalha na área espiritual primeiro, e um coração alinhado consegue perceber isso. Há um momento espiritual específico, quase imperceptível,
em que o coração deixa de resistir e começa a cooperar com Deus. É como se algo destravasse internamente. É como se uma chave girasse, liberando uma nova consciência. É nesse instante que o céu encontra espaço. O milagre não invade, ele pousa suavemente. Ele não rompe, ele entra. Ele não força, ele desce sobre um terreno preparado. E quando esse código de alinhamento é ativado, você começa a entender uma verdade profunda. Milagres não são conquistados, eles são permitidos. Eles não chegam porque você luta, eles chegam porque você se abre. E é exatamente essa abertura que prepara o coração para o próximo movimento. O momento em que você deixa de tentar controlar o que é divino e passa a se entregar ao fluxo de Deus. Seu destino muda. No exato momento em que você para de controlar e começa a confiar. Existe um instante na vida espiritual em que tudo muda. Não é quando você ora mais forte, nem quando repete frases de fé, nem quando tenta provar para Deus que está pronto. A mudança real acontece no momento em que você solta o controle. É quando você percebe que sua insistência, seu medo e sua ansiedade não movem o céu, apenas cansam a alma. É quando você entende que tentar conduzir aquilo que só Deus pode fazer é como tentar segurar água nas mãos. É nesse ponto que a rendição se torna o maior ato de fé que um ser humano pode realizar. Rendição não é desistência. Rendição é reconhecimento. É admitir que existe uma parte da vida que não pertence ao seu controle. É quando você olha para Deus e diz: eu fiz tudo o que podia. Agora só tu podes fazer o que eu não posso. Esse tipo de entrega não é fraqueza. É maturidade espiritual. É sabedoria emocional. É coragem. Porque soltar o controle exige mais força do que continuar lutando sozinho. A Bíblia demonstra essa verdade repetidas vezes. Moisés só viu o mar se abrir depois que admitiu que não podia atravessá-lo sem Deus. Ana só recebeu Samuel quando parou de carregar a dor sozinha e derramou sua alma diante do Senhor. Pedro só andou sobre as águas quando tirou a confiança de seus pés e colocou na palavra de Jesus. A rendição é sempre o portal para o milagre, porque Deus só pode agir plenamente onde não encontra resistência humana. A psicologia também confirma. O controle excessivo é uma resposta ao medo. Pessoas que passam por traumas, perdas, frustrações ou incertezas tendem a agarrar tudo ao redor, tentando evitar que a dor se repita. Controlar é uma forma de autoproteção, mas essa proteção vira prisão. Controlar tudo drena energia, rouba paz, trava a mente e sufoca a fé. Quando você aprende a soltar o controle, sua alma sai da defensiva e entra em um estado de receptividade. A mente se acalma, o corpo relaxa, o espírito respira. Esse estado é o ambiente perfeito para o milagre acontecer. Rendição também muda sua percepção. Quando você para de tentar forçar resultados, você começa a perceber movimentos sutis de Deus que antes passavam despercebidos. Uma ligação que chega na hora certa. Uma porta que você nunca imaginou que fosse se abrir. Uma paz inexplicável que desce, mesmo quando nada mudou ao redor. São pequenos sinais que mostram que o céu está trabalhando enquanto você descansa. Porque rendição não é inatividade, é confiança ativa. Há um momento quase sempre silencioso em que a alma faz essa transição. Você sente como se algo tivesse desmoronado dentro de você, mas o que caiu não foi sua esperança, foi seu controle. Você não perde o comando da vida. Você perde o peso de tentar carregar um universo que nunca foi seu, e é nesse exato segundo que Deus começa a mover peças no invisível, porque agora existe espaço dentro de você para o que Ele quer fazer. Essa mudança de postura espiritual cria um ciclo poderoso. Você solta, Deus assume. Você descansa, Deus age. Você entrega, Deus transforma. Você confia, Deus manifesta. Quando você para de dizer, eu preciso resolver, e passa a dizer, Senhor, Tu sabes o que é melhor. Algo muda nos céus e na terra. Milagres não nascem de exigência, eles nascem de rendição. Não é você tentando controlar Deus, é você permitindo que Deus seja Deus.
E quando a rendição se torna real, algo ainda mais profundo acontece. Você descobre por que Deus permite que você chegue tão perto do colapso antes de agir. Ele não quer te destruir. Ele quer quebrar a última barreira que impede o milagre. Por que Deus permite que você chegue ao limite antes de agir? Há uma tensão espiritual que se instala nos momentos em que você sente que está prestes a quebrar. É como se tudo dentro de você estivesse esticado ao máximo, como se suas emoções estivessem no limite, como se sua mente estivesse sendo pressionada além do que consegue suportar. Essa sensação de que você não aguenta mais não é descuido de Deus. É engenharia espiritual. É um processo profundo em que Ele permite que você seja levado até o ponto exato em que a resistência humana cede e a dependência divina floresce. Essa tensão não é castigo, é preparação. É como a pressão exercida sobre um arco antes da flecha ser lançada. Sem tensão, não há alcance. Sem limite, não há direção. Sem pressão, não há impulso. Deus permite essa tensão santa porque sabe que é nesse estado que sua fé se depura, sua visão se torna clara e sua alma se abre completamente. Você não está sendo esmagado, você está sendo projetado. A Bíblia confirma esse padrão com clareza. José só se tornou governador depois de ser empurrado até o limite da traição, do abandono e da injustiça. Davi só assumiu o trono depois de ser perseguido até quase perder a própria vida. Paulo descobriu seu maior propósito depois de ser levado a um ponto de desespero tão intenso que confessou: "Desesperamos até da própria vida." E Jesus, antes da ressurreição, enfrentou a tensão extrema do Getsêmani. Em todos esses casos, o limite não foi a destruição, foi a preparação para a intervenção divina. A psicologia também fala sobre esse fenômeno. Existe um ponto chamado teto emocional, o momento em que o ser humano esgota todas as estratégias mentais possíveis. Quando isso acontece, o cérebro para de tentar controlar e entra em estado de rendição natural. É nesse momento que a mente se abre para novas percepções, novas soluções e novas possibilidades. O que você sente como fraqueza é, na verdade, uma abertura neurológica. E espiritualmente, essa abertura permite que Deus haja de forma mais profunda. A tensão santa é o espaço entre o "eu não posso mais" e o "Deus pode". É o intervalo entre o colapso e o milagre. É o momento em que você sente que está sozinho, quando na verdade o céu está mais próximo do que nunca. É o estado emocional que remove orgulho, quebra teimosias, dissolve autossuficiência e abre espaço para a fé genuína. Você deixa de depender das próprias forças e se torna completamente receptivo à intervenção divina. E por que Deus faz isso? Porque há coisas em você que só são reveladas no limite. Há orações que você só faz quando está quebrado. Há entregas que você só realiza quando não tem alternativas. Há profundidades em Deus que você só acessa quando perde os apoios humanos. A tensão santa destrói tudo aquilo que impede o milagre. A ansiedade, a necessidade de controle, o medo do futuro, o orgulho espiritual, a resistência emocional. A verdade é que o limite da sua força não é o fim da sua história, é o começo do milagre. É ali que Deus coloca a mão e diz: "Agora é comigo." É ali que você sente uma paz inexplicável no meio do caos. É ali que você percebe que, mesmo cansado, não está quebrado. É ali que você descobre que sua fragilidade não é obstáculo para Deus, é porta de entrada. E quando essa tensão atinge seu ápice, quando você sente que realmente não dá mais, é o momento exato em que a dinâmica do tempo divino começa a se revelar. Porque Deus nunca chega atrasado, mas Ele também nunca chega cedo demais. Deus nunca chega atrasado, mas também nunca chega cedo demais. Existe um mistério profundo no modo como Deus age. Ele nunca se apressa, mas também nunca se atrasa. O tempo divino não segue a lógica humana. Não se submete à sua ansiedade, não é influenciado pelo seu medo e não muda de acordo com a sua urgência emocional. Deus opera em uma linha do tempo que não depende do relógio, mas do propósito. Não depende do calendário, mas da maturidade.
Não depende do desespero, mas da preparação. E por mais doloroso que pareça, ele sempre chega no exato momento em que sua intervenção produzirá transformação, e não apenas alívio temporário. A dificuldade é que o ser humano vive aprisionado ao tempo cronológico. Você sente o peso do agora, o medo do futuro, a urgência do presente. Quanto mais a dor aperta, mais você clama por rapidez. Quanto mais o problema cresce, mais você deseja uma resposta imediata. Mas Deus enxerga da perspectiva da eternidade. Ele vê o que você não vê. Ele sabe o que você ainda não sabe. Ele compreende que certos milagres, se vierem cedo demais, se tornam fardos. Outros, se vierem tarde demais, perdem sua função. Por isso ele ajusta tudo ao tempo perfeito, e esse tempo raramente coincide com o seu. A Bíblia mostra essa lógica repetidamente. Jesus esperou 4 dias para ir até Lázaro, não porque não se importava, mas porque o milagre precisava ser maior do que a cura. Precisava ser ressurreição. José passou anos na prisão, não porque foi esquecido, mas porque o tempo certo do Deus que governa histórias ainda não havia chegado. Abraão esperou até não ter mais forças, para que ficasse claro que Isaac não era fruto da capacidade humana, mas da promessa divina. Deus não se atrasa. Ele espera o momento em que seu agir será inquestionavelmente transformador. A psicologia também revela que o ser humano interpreta a espera como abandono. Quanto mais longa a espera, mais sua mente cria narrativas negativas. Deus não está ouvindo. Nada vai mudar. Não adianta orar. Mas ignore essas narrativas por um instante e observe algo importante. O tempo de espera é, na verdade, o tempo em que você é moldado, fortalecido, alinhado e preparado para aquilo que está pedindo. A espera não é castigo, é cuidado, é treinamento, é amadurecimento emocional e espiritual. O tempo divino tem uma precisão que só pode ser percebida depois que o milagre acontece. Antes, tudo parece atraso. Depois, tudo parece perfeito. Você olha para trás e percebe que, se Deus tivesse agido antes, teria estragado algo. Teria te dado algo que você não sustentaria. Teria aberto uma porta que você não estava pronto para atravessar. Teria te colocado em lugares para os quais você ainda não tinha estrutura emocional. O timing de Deus é impecável porque Ele não trabalha por resultado rápido. Ele trabalha por resultado eterno. Existe um instante específico, invisível e muito sutil, em que o tempo humano e o tempo divino finalmente se encontram. É quando você já não está tentando controlar, quando seu coração está alinhado, quando a guerra invisível se acalmou, quando a interrupção divina cumpriu seu propósito, quando a rendição já aconteceu. É nesse ponto exato que o céu diz, agora. E quando esse agora acontece, nada pode impedir o milagre. Portas se abrem sem esforço. O que estava travado começa a fluir. O que parecia morto começa a respirar. O que você esperava há anos acontece em dias. O que era impossível se torna evidente. O ambiente espiritual muda e, com ele, tudo ao seu redor. Esse encontro perfeito entre o tempo de Deus e a sua necessidade não é coincidência, é precisão divina. E é exatamente nesse ponto que surge o próximo momento da jornada. Entender o sinal interno e espiritual que indica que o céu está prestes a liberar o milagre. O momento exato em que o céu decide agora. Antes que um milagre se manifeste no mundo visível, algo acontece no mundo interior. Existe um ponto muito específico, quase imperceptível, em que o céu avalia que a preparação terminou. Não é quando você está mais forte. Não é quando você se sente mais confiante. Não é quando suas circunstâncias melhoram. O milagre chega quando existe um alinhamento perfeito entre aquilo que Deus construiu dentro de você e aquilo que Ele está prestes a liberar ao seu redor. Esse ponto é o que chamamos de limiar do milagre, o instante secreto em que Deus decide agir. O limiar do milagre não é emocional. Não é o momento em que você sente algo extraordinário. Não é quando a angústia desaparece ou quando você tem uma experiência mística. Muitas vezes ele acontece no silêncio.
A psicologia espiritual explica que antes de uma grande mudança externa, o ser humano passa por um microajuste interno, uma sensação de clareza repentina, uma paz inesperada, uma intuição profunda de que algo está prestes a mudar. É como se a alma fosse avisada antes da realidade se transformar. Na Bíblia, vemos esse fenômeno diversas vezes. Antes de Jesus acalmar a tempestade, houve um breve instante em que o medo dos discípulos se transformou em expectativa. Antes de Pedro andar sobre as águas, houve um momento em que a palavra de Jesus se tornou maior que o vento. Antes do Mar Vermelho se abrir, houve um segundo de silêncio absoluto depois da ordem de Moisés. Esses momentos não foram aleatórios. Eles marcaram o exato ponto em que o céu disse, agora. Esse threshold espiritual ocorre quando 3 elementos se alinham. Primeiro, há a paz interna que não combina com a situação externa. É aquela calma que chega sem razão lógica, como se Deus estivesse dizendo ao seu coração, descansa, porque está chegando. Segundo, há a mudança na postura emocional. O desespero dá lugar à entrega. A ansiedade perde força. O medo diminui. A alma para de lutar contra Deus e começa a cooperar com Ele. Esse estado interior é mais poderoso do que qualquer oração verbal. Terceiro, há o rearranjo do ambiente. Pessoas saem, outras chegam, portas fecham, outras inesperadamente se abrem. O cenário muda de posição como peças de um tabuleiro divino, sendo movimentadas, para que o milagre não apenas aconteça, mas permaneça. E o mais fascinante é que esse limiar não depende de esforço humano. Ele depende de prontidão espiritual. Não é quando você ora mais, é quando você abre mais espaço. Não é quando você tenta controlar, é quando você aceita confiar. Não é quando você insiste, é quando você se rende. Quando o milagre está prestes a acontecer, você sente uma mudança no ar. Nada externo mudou ainda, mas algo dentro de você foi reorganizado. O peso diminui, a dor perde intensidade, a alma respira. É quase imperceptível, mas profundamente real. É como se o mundo espiritual estivesse te preparando para a próxima página da história. E depois que esse instante acontece, o céu não demora. Há uma linha invisível entre a espera e a manifestação. Quando essa linha é cruzada, o que você aguardava por meses ou anos começa a se desenrolar de forma quase repentina. O impossível se torna acessível. O bloqueado se torna fluido. O longe se torna perto. O que era silêncio vira resposta. Esse threshold define um antes e um depois. E é exatamente nesse ponto que o vídeo entra no seu momento mais esperado. A oração poderosa que desbloqueia, ativa e sela o milagre que Deus já começou a mover. A oração poderosa que desperta, ativa e libera o milagre divino. Esta é a oração que não nasce da repetição mecânica, nem de fórmulas religiosas, nem da tentativa de convencer Deus a fazer o que você deseja. Esta é a oração que nasce da rendição, da sinceridade profunda e da abertura total do coração. Ela não é construída para comover os céus. Ela é construída para alinhar sua alma ao movimento que Deus já iniciou. E quando essa oração é feita a partir do território certo, vulnerabilidade, entrega e verdade, ela não apenas sobe, ela ativa algo no ambiente espiritual. Respire fundo. Deixe sua alma se aquietar e permita que cada palavra alcance os lugares dentro de você que estavam adormecidos, feridos ou esquecidos. Esta oração foi feita para despertar o milagre, para mover aquilo que estava travado e para liberar aquilo que Deus preparou desde antes do que você imagina. Senhor meu Deus, diante de Ti eu coloco tudo o que tentei carregar sozinho. Trago o peso da minha alma, a fadiga do meu corpo e a confusão da minha mente. Eu reconheço que há batalhas que eu não venço com esforço humano. Há dores que eu não curo com força própria. Há muralhas que não caem pela minha insistência. Por isso, hoje eu me rendo. Eu deixo de lutar na carne e coloco meu espírito diante de Ti. Toma o lugar que é Teu, porque minha vida pertence a Ti. Deus Todo-Poderoso, eu Te peço que visites agora os lugares do meu coração onde a esperança enfraqueceu.
Aumenta em mim a capacidade de acreditar novamente. Cura as partes do meu espírito que se quebraram ao longo do caminho. Restaura minha coragem onde o medo se instalou. Fortalece minha fé onde a dúvida me consumiu. Renova o vigor da minha alma onde o cansaço drenou minhas forças. Faz em mim o que só o teu poder pode fazer. Senhor, move o que precisa ser movido. Remove o que precisa ser removido. Abre as portas que nenhuma força humana pode abrir. Fecha as portas que poderiam me desviar do propósito. Coloca tua mão sobre tudo aquilo que eu não consigo resolver. Que o teu poder intervenha onde minhas decisões não alcançam. Que o teu sopro criador gere vida onde tudo parecia morto. Que o teu toque sobrenatural transforme o impossível em realidade. Eu clamo pelo teu milagre, não como quem exige, mas como quem se entrega. Não como quem manda, mas como quem confia. Não como quem tenta controlar, mas como quem descansa no teu tempo perfeito. Senhor, se o meu coração ainda não está pronto, prepara-o. Se minha fé ainda não é suficiente, fortalece-a. Se meu entendimento ainda está pequeno, amplia-o. Mas se o teu milagre já está em movimento, ativa-o agora no mundo visível. Libera-o sobre mim. Manifesta o teu agir na minha história. Que o teu Espírito Santo percorra agora o ambiente em que estou. Que ele chegue aos recantos mais profundos da minha alma. Que ele remova toda a escuridão emocional, todo o peso espiritual, toda a opressão mental. Tira de mim o que me enfraquece. Desfaz o que me aprisiona. Rompe correntes que eu nem percebi que carregava. Restaura minha sensibilidade espiritual. Desperta minha percepção da tua presença. Que essa oração não seja apenas palavras, seja transformação. Senhor meu Deus, eu coloco diante de ti cada pedido, cada sonho, cada dor, cada impossibilidade. Eu coloco o que sei e o que não sei. Eu entrego o que entendo e o que me confunde. Eu te dou o que tenho e o que perdi. E clamo, que o teu milagre se manifeste, que a tua mão faça o que só o teu poder pode realizar. Eu não sei como, eu não sei quando, mas eu sei quem tu és, e isso me basta. E que ao final dessa oração, algo se mova no invisível, algo seja liberado, algo seja despertado, algo seja ativado. Que o céu responda, porque meu coração está aberto, alinhado e entregue. E quando o milagre começar a se manifestar, que eu tenha olhos para reconhecer e fé para sustentar. Que eu esteja pronto para viver aquilo que o Senhor já planejou. Amém. O que acontece dentro de você depois que o milagre é ativado? Depois que uma oração como essa é feita, não da boca, mas da alma, algo começa a acontecer em camadas tão profundas que no início você nem percebe. O milagre raramente aparece primeiro no lado de fora. Ele nasce dentro. Ele surge na atmosfera espiritual que envolve sua vida, depois atravessa sua consciência e só então toca suas circunstâncias. Esse intervalo entre a ativação do milagre e sua manifestação visível é um dos momentos mais sagrados da jornada espiritual. É o afterglow divino, o brilho interno que surge quando o céu já disse sim, mesmo que a terra ainda pareça silenciosa. O primeiro sinal desse movimento é a mudança na forma como você sente o peso da vida. O problema pode continuar lá, mas ele não te domina mais. A dor não desaparece imediatamente, mas perde a autoridade. A ansiedade tenta voltar, mas não encontra o mesmo espaço. A mente começa a se aquietar de um modo que não combina com a lógica da situação. Esse equilíbrio repentino não é psicológico, é espiritual. É o Espírito Santo reposicionando seu interior para que você consiga sustentar a resposta que está chegando. A psicologia descreve isso como regulação emocional espontânea, quando o corpo entra em um estado de calma após um momento profundo de descarga emocional. No campo espiritual, essa calma não é apenas biológica, é um sinal de que o ambiente ao redor foi alterado. Deus muda primeiro o clima interno para depois mudar o cenário externo. Ele organiza a casa antes de trazer o presente. Ele alinha o coração antes de liberar a vitória.
Depois vem a segunda marca do Afterglow. A percepção espiritual aumenta. Você começa a notar detalhes, sinais, intuições e pequenas intervenções que antes passavam despercebidas. Nada extravagante, nada espetacular, mas profundamente significativo. Uma frase que toca você de um jeito diferente, uma oportunidade que surge sem esforço, um pensamento que traz clareza, um descanso que nasce sem motivo. Esses pequenos movimentos são como trilhas de Deus dizendo: eu já comecei. A terceira transformação acontece na sua resistência interna. De repente, você para de lutar contra Deus. A ansiedade que antes acelerava sua mente, agora dá espaço para a aceitação. A dúvida que te corroía agora começa a perder força. O medo que te paralisava agora é confrontado por uma paz que parece vir de outro mundo. Essa mudança é crucial, porque milagres não florescem em corações em guerra. Eles florescem em corações em harmonia com o divino. Outra marca poderosa desse Afterglow é o realinhamento das circunstâncias externas. Você percebe situações mudando de posição. Pessoas que não contribuem para seu propósito começam a se afastar. Oportunidades alinhadas começam a surgir. Problemas que pareciam intransponíveis começam a apresentar saídas inesperadas. Você não força, você observa. O milagre começa a organizar o mundo ao seu redor, como se algo invisível estivesse empurrando tudo para o lugar certo. Há também um fenômeno interno muito importante, a convicção silenciosa. Não é euforia, não é empolgação, é certeza. Uma certeza tranquila, profunda, quase indescritível, de que algo já aconteceu nas regiões espirituais. Você não sabe explicar, mas sabe sentir. Você não tem provas, mas tem paz. E essa paz é a prova. Quando o Afterglow chega, é assim que Deus prepara você para reconhecer o milagre quando ele finalmente se manifestar. Ele te fortalece para não duvidar. Ele te sensibiliza para perceber. Ele te estabiliza para sustentar. Ele te alinha para não desperdiçar o que recebeu. E é exatamente nesse estado, estabilizado, alinhado, desperto, que a jornada encontra seu ápice. A bênção final que sela o milagre, não apenas nas circunstâncias, mas no coração. A bênção que sela o milagre no coração. Este é o momento em que tudo o que foi dito, sentido, entendido e transformado se encontra. O instante em que a jornada interior se fecha com uma bênção que não é apenas uma despedida espiritual, mas um selo, uma proteção, um compromisso entre você e Deus. Uma marca invisível do céu que permanece sobre o coração, mesmo quando o vídeo termina, mesmo quando o cenário da vida muda, mesmo quando as circunstâncias desafiam a sua fé. O que você receberá agora não é uma oração qualquer. É uma consagração, uma bênção que sela tudo o que foi ativado, despertado e movido dentro de você. Respire profundamente. Abra seu espírito. Permita que cada palavra encontre espaço dentro da sua alma, como quem recebe óleo sobre uma ferida, como quem recebe luz depois de um longo período de escuridão. Essa bênção não foi feita para emocionar, foi feita para assentar, firmar, consolidar aquilo que Deus já começou. Que o Senhor, teu Deus, te cubra agora com a paz que ultrapassa entendimento. Que essa paz se instale em cada canto do teu coração, expulsando medos antigos, quebrando tensões acumuladas e silenciando a ansiedade que te desgastava. Que a presença de Deus se torne tão real em você que até as áreas mais inquietas da sua alma encontrem descanso. Que você sinta não apenas mentalmente, mas espiritualmente, que Deus está perto, que Ele está contigo, que Ele não te abandonou e nunca a abandonará. Que o Espírito Santo renove sobre você a força que o desgaste havia roubado. Que Ele restaure sua coragem, reacenda sua fé e fortaleça sua esperança. Que toda a escuridão emocional que tentava se instalar perca poder. Que toda a confusão mental seja substituída por clareza. Que toda a opressão espiritual se dissolva diante da luz do Deus vivo. Que você se levante por dentro e por fora
com uma nova postura, firme, confiante, consciente de que o céu já se moveu ao seu favor. Que os caminhos diante de você sejam alinhados pelo próprio Deus. Que portas corretas se abram sem esforço e que portas erradas se fechem sem dor. Que Ele te livre de desvios invisíveis, de armadilhas ocultas, de relações ou decisões que te afastariam do propósito. Que seus anjos te acompanhem, guardem tua mente, protejam tua casa e cerquem tua vida com graça e força. Que a fé que Deus reacendeu em você hoje não seja passageira. Que ela não dependa do que você vê, do que você sente ou do que você entende. Que ela seja uma chama permanente, sustentada pelo Espírito, alimentada pela palavra e fortalecida pela oração. Que essa fé produza frutos, que ela te leve a novos níveis de intimidade com Deus, que ela transforme sua visão, seu comportamento e seu futuro. E agora eu declaro esta bênção final sobre a sua vida, que o milagre que Deus iniciou no invisível se manifeste no tempo perfeito, que Ele te surpreenda pela maneira como trabalha, pela sabedoria que revela e pela graça que derrama. Que você veja, com seus próprios olhos, aquilo que hoje apenas seu espírito consegue sentir. Que o impossível se dobre ao nome do Senhor. Que o improvável se torne testemunho. Que o inesperado se torne prova do cuidado divino. E que, acima de tudo, você nunca mais duvide de que Deus te ouve, te vê, te guarda e te conduz. Que esta bênção fique sobre você como um selo eterno da presença dEle. Que ela te acompanhe quando você acordar, quando você caminhar, quando você enfrentar dias difíceis e quando você receber vitórias. Que ela seja a certeza silenciosa no fundo da sua alma de que o milagre já começou. Amém.